Que bênção, meus irmãos! Estamos chegando ao final do nosso curso, essa primeira disciplina do curso de interpretação à Bíblia, interpretação às Sagradas Escrituras. E eu quero agradecer pela sua perseverança, porque você chegou até aqui. E foi um mês longo de muitos estudos. Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos ver as nossas duas últimas aulas escritas, né? E esta aula virtual vai repassar os principais pontos destas aulas escritas. E eu sei que você deve estar com uma impressão que eu tive também há alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar teologia, justamente por essa disciplina, Introdução à Bíblia. E na época eu fiquei pensando, mas introdução não tinha que ser uma coisa um pouquinho mais fácil? Por que tantos termos difíceis? Por que esses assuntos complexos, inspiração, revelação, iluminação, teorias críticas, né? Tem que ser assim, não tem outro jeito. Para podermos estudar a Bíblia, nós temos que compreender um pouquinho antes disso como ela surgiu, nós temos que compreender qual é a sua confiabilidade, porque todos os estudos posteriores dependerão bastante disso. Mas é verdade também que se essa disciplina fosse estudada no final do curso, por exemplo, ela também seria proveitosa. Porque então você já estaria mais amadurecido, com mais recursos, compreendendo melhor alguns assuntos. De qualquer forma, ela fica disponível no site até o ano que vem. Então você pode voltar a essa disciplina sempre que você quiser e poderá reler os textos e poderá rever os vídeos. Essa é uma das facilidades do curso online e especialmente do nosso curso. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então considerar agora os assuntos das aulas 7 e 8. A aula 7 tratou sobre a questão dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos. E a aula 8 tratou um pouquinho sobre o quarto evangelho. E também teve uma aula bônus aí que eu coloquei para aqueles que queriam um pouco mais de informações sobre as teorias críticas e as respostas que nós, os conservadores, os reformados, damos a essas teorias críticas, principalmente ligadas ao Evangelho de João. Mas vamos lá. Começando com a questão, então, dos sinóticos, né? Porque há 4 evangelhos na Bíblia que contam a mesma história. Não era suficiente ter somente um evangelho? Por que 4? Essa é uma pergunta que geralmente as pessoas se fazem, tanto os críticos quanto as pessoas comuns, né? Eu entendo que a vida de Jesus foi tão grandiosa, tão extraordinária, que apenas um relato ficaria muito limitado. Então, foi muito importante nós termos 4 pontos de vista a respeito da pessoa de Jesus, dados por 4 dos seus discípulos mais próximos. Principalmente, é claro, né, Mateus e João, que eram seus apóstolos mesmo, mas também pensando em Marcos, que provavelmente narrou as memórias de Pedro, e Lucas, que fez uma grande pesquisa sobre a vida de Jesus e também foi orientado pelo apóstolo Paulo. Ou seja, nós temos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, material de altíssima qualidade a respeito da vida de Jesus. E como eu disse, são 4 pontos de vista, mas não quer dizer que sejam 4 pontos de vista discordantes. Ao contrário, eles são, de fato, complementares. Então, eles complementam-se uns aos outros. O termo sinótico é porque 3 desses 4 evangelhos têm um ponto de vista mais semelhante. E o quarto, que é justamente o Evangelho de João, tem um ponto de vista destoante, diferente, não discordante. Mas é possível ver que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem uma narrativa muito parecida, muito semelhante da vida de Jesus. Enquanto que João tem uma outra forma, uma outra narrativa. Na verdade, João se concentra grandemente em narrar alguns momentos da vida de Cristo, especialmente sua última semana. Ele gasta a maior parte do evangelho narrando justamente a última semana. Mas o assunto de João é para a segunda parte da nossa aula. Então, por isso o termo sinótico, porque significa uma visão conjunta, uma visão semelhante, um mesmo ponto de vista. E os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, têm justamente isso. As similaridades
desses evangelhos, chamados sinóticos, levam a pensar que os três autores, né, eles conheciam uns aos outros. Não pessoalmente, claro, pessoalmente também, mas eles conheciam os textos uns dos outros, porque há um considerável acordo entre os três. Algumas partes são praticamente idênticas. Você encontra frases praticamente idênticas nos três evangelhos. Na verdade, cerca de 93% de tudo que se encontra no menor dos três, que é justamente o Evangelho de Marcos, pode ser encontrado nos outros, incluindo aqui também João, evidentemente. Em outras palavras, há pouca coisa exclusiva em Marcos. Na verdade, apenas cerca de 30 versículos, segundo se consegue ver, né, são exclusivos do Evangelho de Marcos. No mais, esses textos estarão nos outros evangelhos, Mateus, Lucas e em alguma coisa também em João. E justamente essa dependência, essa interdependência tem levado na história as pessoas, especialmente os estudiosos de linha ou de ala mais crítica, mais radical, mais racionalista, a criticar esse ponto e tentar entender como se deu a formação desses evangelhos sinóticos. Eles tentam encontrar as fontes, digamos assim, desses evangelhos sinóticos. E então há aí várias teorias, 5 ou 6 teorias, eu vou destacar aqui 5 delas, e pode ser que todas elas tenham algum sentido, um pouco de verdade, mas ao mesmo tempo nenhuma delas é completamente verdadeira, e nós vamos tentar mostrar o porquê. Então, a primeira ideia é que a tradição oral foi utilizada por esses três evangelistas e por causa disso eles então registraram coisas em comuns. A ideia é o seguinte, a pregação da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos e dos discípulos logo após o Pentecostes, foi repetindo tanto aquelas histórias sobre Jesus, sobre seus milagres, sobre os seus encontros com pessoas, com personalidades, seus discursos, que isso acabou sendo meio que decorado, então, por muitas pessoas. E por esse motivo, então, essa tradição oral, essas histórias mantidas pela oralidade, teriam sido usadas, então, por Mateus, por Marcos, por Lucas, lá mais para frente, 30, 40 anos depois, né, dos eventos em si, para registrarem seus evangelhos, e então, desse modo, eles teriam registrado coisas em comum. Bom, é evidente que a tradição oral sempre foi útil de alguma maneira para o registro das histórias bíblicas, mas atribuir toda a similaridade que há entre Mateus, Marcos, né, e Lucas a uma mesma história oral preservada, né, em comum, é bastante forçado, é bastante exagerado, é difícil manter essa opinião como sendo a única a explicar a interdependência entre os três evangelistas. Uma segunda teoria é justamente a teoria da interdependência. E ela foi formulada mais ou menos da seguinte maneira: o primeiro escritor dos evangelhos bebeu dessa tradição oral. Então seria essa a ideia. Ele recebeu a tradição oral, então provavelmente foi Marcos, esse primeiro, é o que hoje a maioria das pessoas acredita. Então o segundo escritor usou o material do primeiro escritor, provavelmente então Mateus, que usou também o material de Marcos. E finalmente vem Lucas aí usando os dois juntos e também fontes adicionais, né? Essa teoria tem muitos pontos favoráveis, certo? E ela pode ter sido praticada até certo ponto, mas é uma teoria, é difícil de comprovar. Nós não temos informações históricas, testemunhos históricos consistentes para conseguir dizer que as coisas foram realmente assim. Uma outra teoria é a chamada teoria do evangelho primitivo. Então, a ideia básica é que os escritores dos 4 evangelhos, especialmente dos 3 sinóticos, emprestaram o conteúdo deles de uma outra fonte. Então, como se existisse um outro evangelho
que foi escrito, ninguém sabe por quem, ninguém sabe quando, ninguém sabe onde, talvez lá na Palestina, em aramaico, alguns acreditam, e esse evangelho, que seria o evangelho primitivo, foi preservado, mas depois se perdeu. Então, mas os três evangelistas teriam usado essa fonte e isso explicaria as similaridades entre os três. Mais uma vez, né, impossível que isso tenha acontecido? Não, não é. Qual é a garantia, qual a certeza de que tenha havido um outro texto, uma outra biografia da vida de Jesus? Nenhuma também. Nós não temos qualquer prova, qualquer evidência, então fica aí dentro de uma teoria apenas. Outros autores mais radicais na análise, no estudo dos evangelhos, concluíram que, na verdade, os evangelhos são um monte de fragmentos desconexos, né? Então aí está a chamada teoria fragmentária. Ela cresceu e se desenvolveu muito no final do século XIX, e basicamente os evangelhos eram um monte de corte e recorte, sem nexo, sem ordem, de fragmentos de histórias que circulavam no primeiro século. Então é uma forma de tentar explicar, mas de forma muito pejorativa, a formação dos evangelhos. Essa teoria cai totalmente quando se percebe os propósitos de cada um dos evangelistas e o modo como eles unificaram suas obras. Elas não são colchas de retalho, elas são obras muito bem escritas, com propósitos literários, inclusive, também muito claros. E, finalmente, a teoria mais aceita entre os críticos e também, de certa forma, entre os conservadores, mas com um pouco mais de cuidado, seria a teoria da fonte que. Que é a inicial de Quelle, né, em alemão, que significa fonte. Então, se fosse para dizer em português, teria que ser a teoria da fonte F, ou seja, a teoria da fonte-fonte. Essa é mais ou menos a ideia. Ou seja, houve uma fonte anterior que pode ter sido escrita antes de Marcos, e Marcos utilizou esta fonte, certo, para o seu evangelho. Do mesmo modo, os outros evangelistas utilizaram, mas fizeram então uma espécie de seleção. Por isso que nós temos, ou teríamos, né, partes que estão em Mateus e em Lucas, e que também estão em Marcos, mas outras partes que estão em Mateus e em Lucas e que não estão em Marcos. E a pergunta é, de onde Mateus e Lucas tiraram essas partes que não estão em Marcos? Então teria vindo dessa outra fonte, uma fonte perdida, a fonte que, né, uma fonte primitiva antiga. Essa teoria é a mais aceita entre os críticos atualmente. O que ela tem a seu favor é ser uma teoria interessante, ela lançaria luz justamente para esses pontos diferentes de Mateus e de Lucas, que não estão em Marcos. Porém, mais uma vez, como provar? Né? Não tem como provar, a menos que se descobrisse esse texto, onde é que ele está, né? A arqueologia, mas nunca foi descoberto, nunca foi achado, então permanece como uma teoria, apenas uma teoria. Falando em teoria, então vamos agora tentar entender um pouquinho mais como é que os críticos pensam, como eles tratam, como é que eles estudam a Escritura. É importante conhecer isso ainda que panoramicamente, né? Não é nossa intenção aqui nesse curso nos aprofundarmos nesses aspectos das teorias críticas, embora eu tenha indicado vários textos, né, vários artigos e livros, inclusive, onde os alunos, se quiserem, podem ir atrás e encontrar muitos recursos e subsídios sobre isso. Mas como é um curso de Instituto Bíblico, a nossa intenção apenas é dar uma visão panorâmica desses pontos. A forma mais antiga de se tratar da Escritura de uma perspectiva crítica ficou justamente conhecida como criticismo histórico. O criticismo histórico se desenvolveu de muitas maneiras e as próximas críticas aí da fonte, da forma, da redação são apenas desenvolvimentos desse próprio criticismo histórico. A perspectiva central dessa pesquisa é a velha ideia ou a velha teoria de que os evangelhos
eles não são confiáveis nos registros que eles fazem da vida e dos feitos de Jesus. Por quê? Porque o homem moderno, né, o homem moderno, no caso lá do século XIX, quando essas teorias tomaram corpo, tomaram forma, entendia esse homem moderno, né, que tudo aquilo que fosse uma descrição sobrenatural dos fatos não podia ser aceita. Então precisava de uma descrição racional, ou seja, se você tem um relato de um milagre, você tem que procurar o que está por trás do relato desse milagre. Ou seja, esse milagre, na verdade, ele fantasiou a realidade, ele aumentou a realidade. Mas se a gente conseguisse eliminar essa parte exagerada, talvez a gente conseguisse chegar à história verdadeira, né? Então, você deve ter visto um monte de programas, né, nos canais da televisão, especialmente da TV a cabo, né, tentando explicar os milagres da Bíblia. Vamos explicar aqui a travessia do Mar Vermelho. Então, a Bíblia relata como se fosse um milagre, mas nós não podemos aceitar, eles dizem que o milagre tenha existido. Então, como poderia ter sido, na verdade, essa travessia do Mar Vermelho? Talvez então eles atravessaram num lugar de pântanos, onde a água era bem rasa, ou talvez existissem plantas ali que oferecessem suporte para que os israelitas pudessem passar, né, a pé enxuto não, mas pelo menos que eles conseguissem passar aí sem se afogar, né? Então são tentativas de encontrar a história que eles entendiam que fosse a verdadeira, a real, por trás do texto que eles entendiam que era revestido, recoberto de mitos. Então, o programa de demitização, tirar os mitos, né, da Escritura. Então, basicamente, o liberalismo teológico lidou com isso por décadas e décadas, né? Eu já falei um pouco aqui nas aulas e repito, a chamada busca pelo Jesus histórico. Vamos descobrir, eles queriam, né, os grandes liberais, iluministas, vamos descobrir quem foi o verdadeiro personagem Jesus de Nazaré. Porque não podemos aceitar que tenha sido esse dos evangelhos, porque está muito enfeitado, é divino, opera milagre. Então, cadê o Jesus da história, o Jesus histórico, né? Então, eles foram tentar descobrir através da arqueologia, das pesquisas da literatura antiga, se eles conseguiam reconstruir a vida de Cristo, mas sem precisar acreditar no que os evangelhos dizem. Nós sabemos o resultado dessa busca. Foi um fracasso total. A busca do Jesus histórico é um completo fracasso. Por quê? Porque não se acha informações suficientes fora da Bíblia, fora dos evangelhos, para reconstruir a vida de Jesus. Tem algumas citações em escritores romanos, escritores judeus, como Joséfo, mas são coisas muito incipientes, insignificantes. São menções que comprovam que mesmo fora da Bíblia tem menção à existência de Cristo, à vida de Cristo, mas nada que se pudesse com isso construir uma biografia histórica como eles queriam. Então, a busca pelo Jesus histórico foi totalmente fracassada nesse sentido. Um outro estudo, né, agora mais pensando no texto, não tanto na história por trás do texto, mas no texto em si mesmo, foi a chamada crítica da fonte. Originalmente, essa crítica foi aplicada ao Antigo Testamento, ao Pentateuco. Então, lá no Pentateuco, esses estudiosos, eles procuraram descobrir quais eram as fontes que se podia dividir o Pentateuco. Obviamente eles não criam que Moisés escreveu o Pentateuco, eles achavam que o Pentateuco foi escrito depois da volta do exílio, bem mais tarde, então eles não acreditavam que fosse Moisés, mas também não acreditavam que fosse um texto, por exemplo, Gênesis, um texto único, coeso. Então eles começaram a dizer, vamos entender de onde vêm essas fontes aqui, certo? Então se falou, por exemplo, na fonte E. Que era a fonte E no Pentateuco? Seria todas as vezes em que aparece o nome Elohim lá no Gênesis. Então aqui foi o grupo da fonte E, foram os escritores da fonte E. A fonte J, qual é? Quando aparece Yahvé, né? O Senhor, ou Jeová, esse aqui é o grupo, né, que escreveu a fonte J.
E a fonte D, né, de Deuteronômio, enfim, eles dividiram em vários, fragmentaram assim o Pentateuco em várias fontes, tentando encontrar então a história do texto, não a história fora do texto, como se queria antes na busca, por exemplo, do Jesus histórico, mas a história do próprio texto. E aí as teorias são infindáveis e ninguém chega a acordo nenhum sobre qual é a melhor teoria. No Novo Testamento, no caso nos Evangelhos, essa teoria foi aplicada também para tentar entender quais eram as fontes por detrás dos Evangelhos. Por isso que eu acabei de falar da fonte Q, a teoria da fonte Q, ou da crítica da forma, né, que eu vou daqui a pouquinho abordar, porque são desenvolvimentos, são coisas muito semelhantes. A ideia de que se eu tenho um texto aqui, eu não posso aceitar, no caso, estou lendo aqui Marcos, certo? Eu não posso aceitar que Marcos tenha sido um livro escrito assim, do capítulo 1 até o 16 inteirinho por uma pessoa só. Não, isso aqui deve ter sido escrito por várias pessoas, em várias épocas, e alguém, sabe, juntou essas coisas. Então, já estou agora aqui, claro, entrando na próxima crítica, que é justamente a crítica da forma, né? Ela constrói sobre a teoria da fonte, da crítica da fonte, e tenta explicar como Marcos e a tal fonte Q surgiram como resultados comunitários de grupos que produziram esses textos. Um produziu o texto de um dos milagres, outro produziu o texto de outro dos milagres, e assim nós temos o que? Formas distintas, várias formas na Escritura, ok? Ou no texto do Novo Testamento dos Evangelhos. Por sua vez, vem então depois a crítica da redação, dizendo, e alguém, no caso esse que se chama João, ou Mateus, ou Lucas, pegou essas fontes, essas formas e encaixou. E fez aí, né, a costura entre essas tradições e por isso ele foi o redator, né, dos evangelhos ou do evangelho ou de parte do evangelho. Mais uma vez, as teorias são infindáveis, os desdobramentos dessas teorias são infindáveis e você nunca chega a encontrar dois estudiosos que tenham a mesma perspectiva, cada um tem a sua teoria, cada um segue da sua maneira. Para mim isso já é suficiente para ver o quanto essas teorias são subjetivas, né? Já entrando no terceiro ponto da nossa aula, que é a avaliação dessas teorias. Com relação a todas elas, né, o que se pode dizer é que permanecem carecendo de provas e de evidências concretas de que pudessem ser verdadeiras. São teorias que os autores gastam muita folha, né, muito lápis, muito para escrever, certo? Mas no final nós não temos comprovação de que elas possam ser verdadeiras. Assim como as teorias aí na ciência, no mundo afora, são assimiladas como verdade incondicional por muitas pessoas, também nos estudos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, para muitos, isso é verdade incontestável, né? Por quê? Porque eles gostaram da teoria. Então, verdade incontestável para eles. Embora a existência de uma fonte Q, certo? De um outro texto primitivo, não invalide, na nossa opinião, a questão da inspiração, porque isso para mim não invalida, uma vez que aquela fonte foi um texto histórico útil, mas não inspirado, porque os inspirados são os 4 evangelhos, então não invalida a teoria da inspiração, mas tem que ser lembrado que não há qualquer evidência da existência histórica dessa fonte. Os evangelhos sinóticos e o livro de Atos, né, como continuação de Lucas, no caso, por isso que eu estou citando Atos juntamente aqui, são descrições históricas a respeito da vida e da obra de Jesus e da igreja primitiva. A intenção dos autores foi fazer uma descrição acurada, Lucas fala isso, né, uma descrição acurada, precisa, dos fatos que eles se lembravam e também que eles pesquisaram. Porém, também há um propósito teológico disso, não é só contar uma história por si mesma. É evidente que os evangelistas são apologetas, né? São defensores de um ponto de vista, são teólogos, porque eles estão expondo uma teologia. É evidente que isso é facilmente verificável nos evangelhos, nós não precisamos negar isso, porque isso é um fato real. Mas podemos concluir que o Novo Testamento, e o Antigo também, é um documento testado, confirmado e coeso. Apesar de ser
uma coletânea, no caso o NT, o Novo Testamento, de escritos produzidos durante um período de mais de 50 anos por vários diferentes autores, ele possui uma unidade básica indestrutível. É um texto confiável, mais confiável do que qualquer outro texto que exista no mundo. E, é claro, a razão máxima dessa confiabilidade para nós é justamente a certeza da inspiração, de ter sido inspirado pelo Espírito Santo. Aula 8, o quarto evangelho. Falamos dos três, os sinóticos, e agora temos que falar um pouquinho também do quarto evangelho para fechar a nossa disciplina de introdução à Bíblia. Tivemos aí já um panorama das alianças no Antigo Testamento, tivemos várias aulas falando sobre o conceito de revelação, de inspiração, e terminamos entrando um pouquinho no Novo Testamento, nos evangelhos. As outras partes serão trabalhadas, muitas ainda nas disciplinas futuras que virão no nosso curso de interpretação das Escrituras, interpretação da Bíblia. Nós já queremos aqui dar um comecinho, de mexer com o texto também, que é o caso especificamente agora do quarto evangelho, o Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, como os sinóticos, também tem sido alvo de inúmeros ataques dos críticos ao longo dos séculos. Acho que até mais, porque o João tem sido considerado um texto tardio por muitos. Foi escrito no segundo século, no terceiro século, até que se descobriram papiros e fragmentos muito antigos, inclusive do final do primeiro século, início do segundo século, então pondo por terra essas teorias de que João fosse um texto bem tardio, do terceiro século, do quarto século, Geralmente, os críticos achavam que João era muito tardio, um evangelho escrito muito tempo depois por alguém, seria um texto então apócrifo, pseudepígrafo, alguém que se fez passar por João, porque mais do que os outros três evangelhos, ele é o que mais fala sobre salvação e descreve isso de uma maneira muito mais clara, pela fé em Jesus Cristo, seu sacrifício. Então, esses assuntos são mais claros em João do que nos outros três, e por isso os críticos acreditam que ele pudesse ser produto da teologia posterior da igreja. Mas nós podemos identificar que João tem três objetivos centrais ao escrever o seu evangelho. Entender esses objetivos nos faz ver a coesão do livro e também a antiguidade dele. Primeiramente, sua primeira intenção é rebater falsos ensinos. Ele está muito preocupado com isso, basicamente com dois. O gnosticismo, eu já vou falar um pouco sobre o que é isso, o gnosticismo, e também a seita que surgiu com os seguidores de João Batista, aqueles que acabaram não seguindo a Cristo, certo? A gente chega lá no livro de Atos, já tem pessoas lá em Éfeso que só sabiam do batismo de João, certo? Então eram parte de uma seita dentro do judaísmo, mas que seguia os ensinos do Batista. Ainda não conheciam a Cristo, e por isso foram reevangelizados por Paulo lá em Éfeso, capítulo 19 de Atos, e batizados por ele, porque não tinham sido batizados ainda com o batismo cristão, apenas com o batismo de João Batista. Bom, o primeiro aspecto, então, justamente é combater as heresias, e a maior delas seria o gnosticismo. O gnosticismo cresceu muito nos séculos seguintes, séculos 2, 3, 4, 5, foi muito longe essa heresia no cristianismo, mas não é de origem cristã, é de origem grega, é uma filosofia de vida, na verdade, que fala da gnosis. A gnosis, o termo gnosis significa conhecimento. A gnose seria um conhecimento que uma pessoa iniciada nos mistérios do gnosticismo recebia através da mediação de seres espirituais, anjos, e seres espirituais que vinham e traziam o conhecimento, um conhecimento esotérico, um conhecimento místico, sobrenatural, que a pessoa então ela ficava acima das outras do mundo porque ela tinha esse conhecimento dos mistérios da criação, dos mistérios da existência humana. E essa teoria se mesclou com o cristianismo porque viu-se em Jesus
o grande revelador. Então, poderia ser Cristo, então, um instrumento da revelação dessa gnosis. Então, pessoas gnósticas acabaram se tornando cristãs, mas trazendo junto o gnosticismo, então houve um sincretismo. Isso aconteceu ao longo de toda a história do cristianismo, a gente vê sincretismo em tudo que é parte. Sempre que as culturas que entram em contato com o cristianismo acabam se mesclando com ele. Então, isso de certa forma porque há uma resistência das pessoas de abandonar os seus conceitos anteriores e assumir uma visão de Cristo tal como ela se apresenta nos evangelhos. Então, as pessoas sempre querem enfeitar um pouco da sua maneira, né, a pessoa de Cristo e do próprio cristianismo. Então, o gnosticismo realmente ele casou-se com o cristianismo do século II, III, assim por diante, e já estava lá no século I também como uma ideia básica de que a matéria é má e o espírito é bom. Essa é a máxima principal do gnosticismo. O que significa que tudo que é material é decaído, é mau, é pecado, é falho, e tudo que é espiritual é bom, etc. Então, o gnosticismo não podia aceitar que Cristo tivesse se tornado homem, carne, matéria. Por quê? Porque para o gnosticismo não faz sentido um ser espiritual se tornar material. A melhor coisa que pode acontecer para um ser é ele não... O homem, a melhor coisa que pode acontecer para o homem é ele morrer. Por quê? Porque se ele morrer, o corpo vai para o pó e o espírito vai para os lugares aperfeiçoados. Então, por isso que ressurreição para essas pessoas é um contrassenso. Veja que os saduceus do Novo Testamento não creem em ressurreição. A ressurreição para essas pessoas é um contrassenso. Por quê? Porque seria a mesma coisa que o prisioneiro que foi liberto da prisão voltar para ela. Então, a alma que foi liberta do túmulo, que era o corpo, agora tem que voltar para esse corpo. Então, o gnosticismo negava a ressurreição, negava a encarnação de Cristo, negava que a matéria pudesse ser boa. Ela era má. E por isso entrou em choque com as verdades cristãs. E João, na verdade, escreve para rebater isso. Ele fala sobre o Logos, vamos falar um pouco daqui a pouquinho sobre isso, mas ele fala que o Verbo se fez carne. E isso é demolidor para qualquer defensor ou defesa de gnosticismo. Então, do versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 1, João rebate totalmente essa ideia de gnosticismo com a ideia de que Cristo se fez carne. E do versículo 15 até o 51, ele elimina qualquer possibilidade de que o Batista pudesse ser o Cristo. Porque ele mostra o testemunho de João Batista o tempo todo dizendo, não sou eu, é ele. Cristo, Jesus é o Cristo, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Então, uma maneira de mostrar aos seus seguidores que lessem o Evangelho quem de fato foi João Batista e o que de fato ele pregou, né, para que eles pudessem crer em Cristo. O terceiro aspecto de João é tratar das questões relacionadas com cristãos e judeus. Provavelmente João escreveu o seu evangelho no ano 80, ou seja, bem avançado, né? Muitas décadas depois do ministério de Cristo, da pregação dos apóstolos lá no começo. Então, nessa fase, a igreja era mais gentílica do que judaica, né? Composta de estrangeiros, na sua maioria, e alguns judeus. E também havia um confronto, uma grande dificuldade, porque os judeus estavam revoltados contra essa que eles chamavam seita cristã dentro do judaísmo. E então João escreve em partes para mostrar a diferença, né? O que é judaísmo, o que é cristianismo. Não há antissemitismo em João, como alguns autores críticos tentam mostrar. João mostra que a salvação vem dos judeus. Ele fala claramente que Cristo é judeu, ele é judeu. Então, enfim, defender uma ideia de antissemitismo em João, para nós, soa totalmente espúrio. E o seu maior objetivo com o Evangelho é revelar a identidade de Jesus como o Cristo. E isso ele diz com todas as letras no final do Evangelho, verso 30 e 31 do capítulo 20, né? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, para que eu escrevi isso? Ele diz,
para mostrar quem é Jesus, que ele é o Cristo, para que vocês creiam e crendo tenham vida em seu nome. Há duas declarações muito importantes nesse texto. A primeira é que João selecionou o material, ou poderíamos chamar a tradição, né? Preservada até ali pelos outros evangelistas e pela tradição oral. Ele selecionou o que era fundamental. Ele tem 7 milagres, relato de 7 milagres nos seus evangelhos. No seu evangelho, a gente sabe que Jesus fez muito mais, muitos outros, mas ele narra 7. E o objetivo é justamente conduzir as pessoas à fé. A segunda declaração é também chave disso para demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então aí estão claros os objetivos de João com o seu evangelho. Um resumo de João eu ofereço no texto, né, mostrando todos os capítulos, os seus pontos principais. Quando nós lemos isso e lemos o evangelho, que é o mais importante, nós percebemos como, de forma impressionante, né, em cada capítulo, o caráter de Jesus como Messias é claramente revelado. Então, seja por afirmações, contradições dos seus oponentes, evidências indiretas, mas está sempre o tempo todo mostrando que Jesus é o Cristo. Ele nunca perde seu alvo de demonstrar que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus, o único Salvador, o doador da vida eterna. Uma das contribuições maiores do Evangelho de João é justamente o conceito de Logos. Ele chama Jesus de o Logos. Esse é um ponto muito interessante, porque, veja, ele começa com essa expressão, quando ele diz, no princípio era o verbo, que é o termo logos no grego, né? No princípio era o verbo. O verbo, logos, estava com Deus, e o verbo, logos, era Deus. Esse termo, né, o logos, colocado aí como no princípio, está fazendo um jogo de palavras, né, com Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. É como se João estivesse dizendo, eu vou narrar aqui o Gênesis novamente, mas agora de uma perspectiva cristocêntrica ou logocêntrica, mostrando a ação de Jesus lá na criação do mundo. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, agora é descrito à luz da ação de Cristo. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele revela para nós o papel de Cristo no antigo Gênesis, mas também no novo Gênesis, porque ele está narrando um novo Gênesis, uma nova criação. Esse Logos, que foi o instrumento de Deus para a criação lá do primeiro mundo, né, do mundo antigo, agora é o instrumento da criação do novo mundo também. E é interessante ele falar no capítulo 1, verso 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, criados filhos de Deus. Essa é a nova criação. Essa é a criação que antecipa o mundo vindouro. Então Jesus é o Logos da velha criação, ele é o Logos da nova criação. E é significativo que João use esse termo grego, Logos, significa verbo, né? Palavra, na verdade, palavra em ação, né? Isso nos faz lembrar que a primeira palavra, mesmo lá em Gênesis 3, foi haja luz. As pessoas sempre perguntam onde que está Jesus lá em Gênesis 1:1-3, porque lá menciona Elohim, né, o Deus, menciona o Ruach Elohim, né, o Espírito de Deus, mas cadê Cristo? E João está dizendo que ele estava lá. Ele é a palavra. Portanto, ele é o verbo, o haja luz. Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra criadora. Ele é o que dá origem a todas as coisas. Ele é o poder de Deus, a palavra criadora pelo poder de Deus. Então, o haja luz em Gênesis 1:3 é Cristo. É aí que ele aparece. Assim, é desse modo que ele se revela na criação do mundo antigo. O Logos, agora só falando um pouquinho aqui sobre a comparação com a filosofia grega, o Logos era tido por alguns filósofos gregos como a razão da existência e da harmonia do universo. Então, João também, ao usar o termo Logos, ele estava querendo mostrar àqueles filósofos gregos
que eles, né, pela tradição, pela graça comum, tiveram um pouco de conhecimento da pessoa de Cristo, porém precisavam complementar isso à luz do Antigo Testamento, porque o Logos que João está trabalhando não é o dos filósofos gregos, é o do Antigo Testamento, é a palavra criadora, é a palavra reveladora, é a palavra sustentadora, através do qual, ou de quem, Deus criou, Deus sustenta e Deus se revela em todo o Antigo Testamento. Então é assim, no Antigo Testamento percebemos que a palavra de Deus não agia apenas na criação e no sustento do mundo, nessas duas coisas, mas também é um meio empregado para Deus falar, se comunicar, se revelar. Então Cristo é o instrumento da criação, é o Logos da criação, é o Logos da preservação ou da providência, que é um dos temas que ainda serão estudados nos nossos cursos aí para frente, né? Especialmente teologia sistemática, a preservação de todas as coisas, e ele é também o Logos da revelação, é através dele que o Pai é revelado. Por isso que ele diz no João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, a função do Filho é revelar ao Pai. Conclusão. O que são os evangelhos? Tanto os sinóticos quanto João, né? São história, mas história viva. Uma poderosa história, capaz de transformar vidas. São teologia, evidentemente, mas também são escritos históricos, confiáveis. Infelizmente, as pessoas não estão satisfeitas com o Jesus dos evangelhos, como aqueles velhos liberais que queriam descobrir quem era o Jesus histórico, né? Mas muitos hoje também não estão satisfeitos com a descrição do Jesus dos evangelhos, né? Aquela velha pergunta que Cristo fez aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? Quem o povo por aí fala que eu sou? Uns falam isso, outros falam aquilo, João Batista, Elias, um dos profetas. Já parecia mostrar que ao longo da história as pessoas iam ter opiniões divergentes, diferentes a respeito de Cristo, porque quase sempre querem imaginar Cristo da sua maneira, do seu modo, subjetivamente. Mas o único Cristo que nós temos que é confiável é o do texto, é o dos evangelhos. É esse Jesus, né? Parafraseando Sproul, né? Ele diz, o único Jesus que vale a pena conhecer é aquele que transformou a vida de Mateus, de Lucas, de João, né, e os tornou suas testemunhas. Os evangelhos são verdadeiros testemunhos de testemunhas de Jesus. E nós, que temos tudo isso à nossa disposição, será que temos sido verdadeiras testemunhas de Cristo? Do Cristo que se revela na sua palavra, na Escritura? Uma pergunta para nós meditarmos. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao final dessas exposições, dessas aulas virtuais, desta primeira disciplina de introdução à Bíblia. Tem muita coisa ainda para vir pela frente nas próximas disciplinas que já estão programadas e que eu tenho a certeza de que serão uma bênção para a vida de todos os nossos estudantes. Muito obrigado pela sua disposição de permanecer até aqui, de nos acompanhar até agora nesse curso. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.